Voltamos a falar com a dona Ione Câncio, mestre da cultura viva aqui de Jacareí. A gente terminou o bloco passado exatamente falando sobre essa premiação sua, né? Foi em 2013. Como é que foi para a senhora receber essa notícia? O que simbolizou isso na vida da senhora? Nossa, eu acho que foi uma mudança assim de atitudes na vida, sabe? No momento que foi a Eleni que me ligou, Ione, você foi premiada. Que não sei o quê. Nossa, eu subi lá em cima, voltei, porque de repente você vem com um trabalho, né? E é reconhecido. Né? É isso, assim, é muito importante. E daí eu pensei muito o que fazer agora, né? Com isso que foi me reconhecido, me cedido. Porque né? gera uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande. E o que fazer sendo mestre? Então eu procurei me dedicar mais só ao bolinho caipira, a trajetória de fazer bolo, fazer salgado, fazer festa, tudo. Eu fui deixando um pouco para trás, né? E me dediquei só a fazer bolinho caipira, ensinar. Eu quero muito assim, eu quero que criança se apaixone pelo bolinho como eu me apaixonei quando criança, porque assim a cultura nossa não vai. E tem que ficar assim, quanto mais disseminar, melhor, para não esquecer, né? E eu tô com a barraca na Raul Chaves, e assim eu tô pegando as crianças, sabe? Nossa, essa semana foi assim demais. Passou um menino desse tamanho, chama Samuel. Oi, vó, você tem bolinho caipira? Nossa, que felicidade, né? Da criança gostar. O menininho da menina que trabalha comigo, ele chega lá, já estica a mão querendo bolinho e come com aquele prazer. A menina, também teve uma menininha, a Maitê, também, mordia, comendo com as duas mãos. Isso que é importante. A importância mesmo é a criança, porque ela é o futuro, né? São elas que vão fazer o bolinho daqui a alguns anos, né? A salvaguarda do bolinho é nas crianças. Então eu estou trabalhando muito para isso. Só para explicar para o pessoal que está assistindo o que significa esse prêmio do Mestre da Cultura Viva, que não é qualquer pessoa que recebe, né? Não. Tem que estar envolvido com tradições da cidade, nas mais variadas artes, que é culinária, artesanato, cantor, né? O carnaval, né? Agora tá entrando também como a cultura para premiar. Também gosto muito do carnaval, tá? Eu sou muito envolvido no carnaval. Mas, assim, a criança gostando está garantido o futuro, né? E eu também faço trabalho represento Jacareí. Em várias feiras fora daqui, né? No Revelando São Paulo. Estou para ir para Barretos agora, em maio, né? Vai começar os Revelando São Paulo. Já fui para Barreto, fui para Presidente Prudente, fui para Iguape, para São José, São Paulo, né? Que é os que mais... E sempre estou falando muito. Você convencer as pessoas para comer um bolinho branco... Mas branco, mas é do quê? É de arroz? Não, é farinha. Mas farinha do quê? De trigo? Não, é milho. Mas existe milho branco, sabe? Eu teve um ano que eu vim de São Paulo rouca, de tanto. A minha sobrinha fala, a gente já está falando que é de linguiça recheada de farinha. Então, mas muito bom. Eu imagino que nessas andanças da senhora por várias cidades... Deve ter cidades que a pessoa nem sabe o que é o bolinho caipira, né? Muito, ninguém sabe. Em Barretos, assim, foi, sabe? Porque Barretos é muito linguiça, pão, né? E o bolinho caipira, né, foi. Em São Paulo, eu já tenho freguês, que quando tenho Revelando, eles vão lá comprar para deixar congelado para fazer. Eu fui na Mackenzie ensinar essa receita, né? Ensinar a receita, falar, né? Fazer isso, falar do bolinho caipira. Porque você está prosperando, né? Está se alastrando pelos 4 cantos. Né? Então, eu estou ficando famosa. E exatamente por isso, como é que a senhora vê essa fama do bolinho caipira, que, se a gente puxar pela história mesmo, começa lá pela década de 1920, aqui em Jacareí. 25, né? Que dona tem Nicota, né? Nicota, 1925 que tem alguma coisa. Está completando 100 anos agora, né? 100 anos. Oficial, né, do bolinho caipira. Que tem alguma coisa escrita, né? Foi a primeira. Ela foi a primeira
Ela tá fazendo no Mercadão, né? Ela É. tinha um café, Tinha. que agora é a banca do Zequinha. Que também fazia o Faz, bolinho, né? ele comprou dela e continuou fazendo. Que a dona o bolinho. Nicota era da família Jerk, né? Jerk. Eu sempre achei que eles iam, sabe, cultivar, né, o nome. Mas ela é bem, todas as receitas que tem, às vezes folder, agora estão colocando, né, outras, mas ela que foi a primeira. Então, exatamente por isso, como é que a senhora vê essa fama do bolinho caipira indo para todas as cidades, as pessoas que comem gostam do bolinho caipira? Gosta, se apaixona também, né? Como é que a senhora se sente sendo uma representante disso para Jacareí? Nossa, como eu me sinto? Eu me sinto assim, mas muito bem mesmo, sabe? Assim, de Jacareí tá nesse meio, né? E lá que nem o Revelano tem cidades de todo o estado. E eles conhecem a cultura de Jacareí e eu conheço as outras culturas. Isso é muito, muito bom mesmo. E a senhora já falou que tem freguês em São Paulo, né? Tem um freguês em São Paulo. Ele mora lá na Vila Guilherme. Sabe? Ele queria que eu fosse montar uma casa de bolinho, porque ele é representante de venda de carro. Eu tenho um espacinho lá, você fica lá. Eu falei, mas não é muito... Que sempre quando a gente vê reportagens sobre festa junina em São Paulo, eles falam assim muito em milho verde, pipoca, pão com linguiça, mas nada cachorro-quente e nada do bolinho. Nada do bolinho. Mas vai ter festa junina lá com bolinho caipira, você vai ver. Eu queria que a senhora falasse então exatamente da receita do bolinho de Jacareí, que é a farinha branca. Fala pra gente como é que é feita a receita. Então, a receita é muito simples, mas muito mesmo. Ela vou até falar, que alguém quiser fazer, pode fazer que dá certinho. 1 quilo de farinha de milho branca, 2 litros de água temperada, aí vai o tempero de cada um, né? O gosto de cada um. 1 colher de sal, 2 colheres de polvilho doce, que é o que dá a crocância, que puxa o amido, né? Da mandioca com o do milho, e bastante cheiro verde. E a linguiça? E recheado de linguiça. Eu tempero a linguiça para rechear. Ponho um limãozinho, eu dou um toque nela, né, na linguiça toscana. Antigamente era muito... A Dona Maria, ela fazia de pernil, ela cortava na ponta da faca. Tudo aqueles pedacinhos de pernil. Mas a praticidade, né? E os produtos para conservar mais, né? Começou a linguiça. Então, é isso. Qualquer um que sair para fazer, pode fazer, que a receita é bem simples. Bem simples. Você faz a bolinha, põe o recheio, enrola e eu tava lendo uma reportagem sobre a senhora, falando que em épocas assim, de festas, a senhora chega a fazer 17 mil bolinhos, 20 aumentou, mil bolinhos. Quanto? O ano passado nós contamos, né? Porque foi assim... muitos eventos, então daí a minha filha, meu genro, meu neto... Tudo participa. Tudo participou. E então fizemos 25 mil bolinhos. 25 mil. Entre junho, julho e agosto, e daí setembro eu encerrei no Revelando São Paulo. Eu fui no Revelando, vi a senhora lá. 25 mil bolinhos. 25 mil bolinhos, assim, que foi computado, fora os que você faz, né? Mas dos eventos. Fizemos bastante mesmo, foi muito bom. E a família inteira participa de fazer? Eu carrego todo mundo, amigo, filho, turma de lá da casa da Dona Maria, porque eles fazem muito bolinho também, sabe? Então, eu trago todo mundo. A gente falou das oficinas que a senhora fez para criança, né? Que a senhora dá essa importância. A TV Câmara fez uma reportagem sobre essas oficinas, que o jornalista Eduardo Assis fez essa matéria com a senhora. Eu queria que o pessoal mostrasse como é que foi feita a reportagem e um pouquinho dessa oficina para a gente dar uma olhada. Levar a cultura da cidade para dentro da sala de aula. Essa é a proposta da oficina de Dona Ione, mestre da cultura viva de Jacareí.
O objetivo é apresentar o modo de fazer do tradicional bolinho caipira para uma nova geração, mantendo assim a tradição viva. Eu já faço oficina assim há muito tempo, né? Eu comecei a trabalhar, ensinar, ensinar, eu falo que eu não sou professora, que eu tenho muita boa vontade de passar o que eu sei, né? Eu sei fazer, então eu tenho muita boa vontade. Eu comecei no PASEM, um programa educacional para crianças. Então ali eu comecei a trabalhar com criança. E agora conversando com o Gui, eu estava com umas aulas de oficina, daí queria fazer um trabalho com criança. Daí uma amiga falou para mim, eu vou pôr você lá, ela mora aqui no bairro. Daí ela me mandou o telefone pro Claudinei, daí ligou e falei, ai nossa, vou. Quando a Dona Iane propôs, né, por meio de uma mãe da comunidade, trazer a oficina para as crianças, a gente ficou muito feliz. Em primeiro lugar, porque é trazer de volta um pouquinho dessa tradição, né, de ensinar. Como ela mesma colocou, é o salvaguarda, né? Inspirar nas crianças esse mesmo gosto que ela teve desde pequenininha. Depois das instruções dadas por Dona Ione, os alunos colocaram a mão na massa, literalmente, e aprenderam da melhor maneira como fazer o bolinho caipira, se divertindo durante todo o processo. É um patrimônio, né? É um patrimônio cultural e material. O meu saber vai ser o fazeres, né? Eu fazer com ele e eles fazeres com os filhos deles, passar para frente. Entendeu? Esse é o valor, né? De não morrer a tradição. Porque se de repente assim, não se fala, a criança não gostar, não vai ter no futuro. Eu acho que não existe festa junina em Jacareí, não existe festividade em Jacareí sem o bolinho caipira. Então, as crianças terem acesso a essa cultura, aprenderem a fazer, aprender a lidar com isso, é muito importante para a gente poder manter essa tradição tão bonita. Como ela mesma colocou, é um patrimônio cultural e material, né? E ter ela como mestra da cultura viva, né, título que ela ganhou em 2013, é muito importante. Toda a experiência em sala de aula agradou a todos, professores, Dona Ione e, é claro, os alunos. Como no caso de Maria Cecília, que já prometeu passar o conhecimento adquirido para sua mãe. Eu achei bem legal, por causa que muitas pessoas não conheciam e também muitas pessoas não sabiam fazer. Eu aprendi mais receitas, né? Porque muitas pessoas não sabem fazer. Então eu achei muito legal, por causa que minha mãe, se ela não saber fazer, ela vai aprender. Nossa, foi apaixonante, muito bom. Consegui até o neto, que falei, senhora quer ser minha avó? Quero, vou ser sua avó, pode deixar. Então, assim, e de ver a satisfação deles. Vocês viram na filmagem que eles têm satisfação de pegar massa, de sentir. É isso que é muito importante. Depois de tanta diversão, aprendizagem e afeto, Dona Ione e Jacareí podem ter certeza de que o futuro do bolinho caipira está em boas mãos. A gente viu aí a reportagem do Eduardo Assis. Eu vou voltar com essa conversa com a Dona Ione no próximo bloco. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.